Olha, dando sequência ao nosso programa, hoje nós estamos tratando sobre essa questão, ainda estamos tratando e vamos tratar, com certeza, ao longo das semanas, até que a situação se resolva, desses conflitos indígenas, agrário também, né? Por que não? Com os povos indígenas de Mato Grosso do Sul. Recentemente, infelizmente, fomos capa dos principais jornais brasileiros, dos sites de notícias internacionais, inclusive, né? Dos telejornais, falando sobre esse triste episódio ocorrido na Fazenda Buritis, aqui em Sidrolândia. Aliás, mandar um abraço para Sidrolândia, aos produtores rurais, aos moradores de Sidrolândia, que se viram no meio desse conflito aí recentemente, em que um indígena morreu durante a desocupação de uma área. Hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui ao vivo. Chega para cá o deputado estadual Pedro Kemp, ele que é deputado pelo PT aqui no nosso estado. Obrigado, deputado, pela vinda do senhor e a gente poder debater esse tema. E eu já começo com a seguinte pergunta. Eu li um pouco sobre o que o senhor tem sustentado, inclusive na Assembleia e para os veículos de comunicação, deputado, que o senhor defende medidas pacíficas para se resolver esse problema. Que medidas são essas e por que elas demoram tanto para acontecer na visão do senhor? Boa tarde. Boa tarde, uma satisfação participar do seu programa. Queria dizer que na Assembleia Legislativa nós temos debatido muito essa questão e nós chegamos a um consenso, a um entendimento. Somente a partir da intervenção do governo federal, indenizando produtores rurais e demarcando definitivamente as terras indígenas, é que nós vamos chegar ao fim desse conflito que está acontecendo no estado. Eu costumo dizer que índios e produtores rurais são vítimas, eles têm razão, as duas partes têm razão, quando os índios de um lado reclamam que não têm ainda suas terras demarcadas. A Constituição Federal deu um prazo de 5 anos para que as terras indígenas fossem demarcadas. Já se passaram 25 anos e isso não aconteceu. E os produtores rurais que têm títulos de boa-fé das terras que adquiriram, pagaram por elas, também têm razão quando reclamam seus direitos, né? Portanto, é preciso que o governo federal reconheça os direitos das duas partes envolvidas, estabeleça um processo de negociação e, a partir desse processo, possa resolver a questão da demarcação, indenizando os proprietários rurais que adquiriram essas terras de boa-fé no passado. Deputado, o senhor mesmo disse que, e a gente observa isso com clareza, que não é de hoje os problemas envolvendo as questões indígenas, e o senhor é um deputado do PT, né? Faltou um pouco de habilidade por parte do partido qual o senhor integra para resolver essas questões nos últimos 10 anos, já que nós tivemos aí 8 anos com o presidente Lula e agora com a Dilma Rousseff? Na verdade, o nosso governo ele herdou esse problema, né? Que se passaram vários governos e os governos não priorizaram esta questão, né? O governo da presidente Dilma agora está com esse problema em cima da mesa e vai ter que dar uma solução, vai ter que apontar uma alternativa para solucionar o problema. Importante lembrar que esse problema não está acontecendo só aqui no Mato Grosso do Sul. No Brasil inteiro. Também em Santa Catarina, no Paraná, Rio Grande do Sul, no Pará, os índios ocuparam lá as obras da usina de Belo Monte, né? Então nós temos problemas em todo o país. Eu acho que o governo federal herdou essa situação e agora tem que dar respostas para isso, né? Aqui no nosso estado, nós temos uma situação que é peculiar, ou seja, as terras indígenas tradicionais das comunidades indígenas, elas foram alienadas, foram vendidas, né? E inclusive com a conivência do Estado, o antigo SPI, né, ajudou nesse processo. O governo Getúlio Vargas colonizou terras indígenas na chamada Colônia Federal Agrícola de Dourados, né? Então, hoje, as comunidades indígenas que cresceram, a população hoje cresceu muito nas aldeias, elas reclamam a devolução dessas terras. Então, só há uma saída, né? O governo federal indenizar, né, compensar financeiramente os produtores rurais e devolver esses territórios tradicionais para as comunidades indígenas. Bom, o último episódio que nós tivemos aí com relação a essa situação de conflito foi, infelizmente, como eu já disse aqui, a morte desse indígena. E agora a polícia está investigando para saber de onde partiu esse tiro. Nós vamos chamar essa reportagem agora, eu gostaria que o senhor assistisse com a gente. Está no ponto aí a matéria? Posso chamar, produção? Se estiver no ponto, na tela. Na Fazenda Buriti, a 70 quilômetros de Campo Grande, o clima foi de guerra nessa quinta-feira durante o cumprimento do mandado de reintegração de posse. O local estava ocupado por aproximadamente 1.500 índios há 15 dias.
A ação mobilizou policiais federais e militares da SIGCOI e tropa de choque. A reintegração de posse, que foi determinada pela Justiça Federal, começou às 6 da manhã. Os índios resistiram. Com a recusa dos Serenas em sair da fazenda, houve tiros e bombas de efeito moral. Alguns indígenas ficaram feridos de raspão com disparos de balas de borracha. A sede da fazenda foi incendiada. A desocupação, que terminou no final da tarde, resultou na morte de um índio, Osiel Gabriel, de 35 anos, e a prisão de indígenas. Depois de serem detidos, os 15 índios foram trazidos aqui para a Polícia Federal, onde foram ouvidos e liberados ainda de madrugada. Agora vai ser aberta uma apuração para investigar de quem saiu o tiro que matou o índio Osiel Gabriel, a pedido do ministro da Justiça. O comandante-geral da PM informou que vai abrir apuração interna sobre todos os episódios registrados durante a ocupação. Eu posso dizer com toda convicção que a ação da Polícia Militar foi uma ação legal, foi uma ação proporcional, foi uma ação necessária, sobretudo foi uma ação legítima, porque ela decorreu de uma ordem judicial para que nós, juntamente com a Polícia Federal, realizássemos a reintegração de posse da Fazenda Buriti. A Polícia Federal já instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias dessa desocupação, e a Corregedoria da Polícia Militar também vai abrir um procedimento, até porque nós tivemos 8 policiais militares, componentes da tropa de choque, feridos também nessa ação. E é necessário nós abrirmos um procedimento para apurarmos a responsabilidade de quem produziu esses ferimentos aos nossos policiais militares. E na manhã desta sexta-feira, lideranças de movimentos sociais, sindicais e advogados populares de defesa dos direitos humanos e indígenas se reuniram na sede do CDDH. Agora vão ser verificadas novas estratégias de defesa para os Serenas. Uma delas será o pedido por uma nova autópsia e perícia no local onde o indígena morreu. Achei que a perícia foi feita muito rápido. Num caso de grande repercussão como esse, num conflito envolvendo a força pública e povos indígenas, eu achei que essa perícia foi muito rápida. Essa é a opinião dos representantes dos movimentos sociais que lá estiveram. Então, a sugestão nossa é que se faça uma nova perícia, se possível, chamando um perito de Brasília, com toda a isenção, para a gente realmente colocar na cadeia quem matou aquele pai de família. Isso é um assassinato. Isso aí tem que ficar bem claro. Seja quem for, doa quem doer. Uma perícia isenta, com responsabilidade, porque um assassinato tem que botar atrás das grades o assassino. Para a direção do Conselho dos Direitos Humanos, Marçal de Souza, o que ocorreu na Fazenda Buriti foi uma tragédia anunciada por causa dos conflitos agrários entre índios e fazendeiros que vem acontecendo há 20 anos. Ainda segundo ele, a melhor saída no momento seria a compra da área pelo governo federal para destinar aos índios. Nós estamos defendendo que o poder público faça uma mediação de conflitos, que se for o caso, compre aquela propriedade, pague a indenização necessária ao fazendeiro e faça com os indígenas uma grande ocupação organizada e não abandonando também os indígenas posteriormente, que aí vai precisar de incentivo à agricultura familiar, para a ocupação, para a produção daquela terra, para a sobrevivência dessas populações. Situação bastante complicada, a gente vai continuar falando sobre isso com o deputado Pedro Kemp. Porém, eu tenho um recado para você, meu amigo, minha amiga, que vem lá do pessoal da Romeira. Olha, começo de mês, às vezes o seu pagamento não vai dar aí para saldar aquelas dívidas do mês. Então faz o seguinte, converse com o pessoal da Romeira. Mas Marcos, Romeira vende móveis, eletrodomésticos? Também. Claro, mais importante é isso, é o cartão de visita, mas também trabalham com empréstimo. Se você precisar de grana, dinheiro vivo, converse com o pessoal da Romeira, procure uma das lojas Romeira, um dos gerentes Romeira, e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. E é claro, para mobiliar a sua casa, conte com a melhor loja do Brasil, que tem compromisso com o preço baixo, tem compromisso com você, amigo aqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Romeira, essa família atende a sua. Olha, eu volto a falar aqui com o deputado Pedro Kemp. Deputado, nós observamos aí essa reportagem, que é a morte de um indígena. O CDDH, mandar um abraço aqui para o Paulo Ângelo, defende uma verificação, uma investigação mais profunda nesse caso. Porque senão nós podemos ter aí essa morte como um estupim para descambar para uma violência total aqui no nosso estado. Eu estive na área logo após a desocupação
feita pelos policiais e realmente senti um clima de revolta muito grande na comunidade indígena em função da morte do Osiel e do clima muito tenso, do acirramento ali das posições. É importante a gente dizer que neste momento nós precisamos de diálogo, né? Eu participei das reuniões que o CNJ promoveu aqui nesse final de semana e nós podemos assim constatar que há sim abertura das duas partes para um diálogo. Não vejo que esse problema vai ser resolvido no judiciário, não vai ser resolvido com reintegração de posse, não vai ser resolvido com cada uma das partes tomando decisão por si de fazer valer os seus direitos. Vai ser resolvido numa mesa de negociação em que as duas partes possam ser ouvidas e em que nós possamos apresentar alternativas para a solução dos problemas e essa alternativa, claro, atendendo os direitos das duas partes envolvidas. Bom, eu gostaria de deixar aqui o nosso espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações, deputado. Nosso tempo hoje é bastante curto, em razão do nosso programa terminar mais cedo hoje, mas obrigado pela vinda do senhor aqui. O que o senhor pretende fazer nas próximas horas em razão desse povo, tanto dos indígenas como dos trabalhadores rurais, dos proprietários de terras, mas obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, quero dizer que é muito importante esse espaço, que a nossa população continue acompanhando os fatos, mas é importante entender que as duas partes reclamam por direitos e somente um processo de mediação, de negociação para a gente chegar a uma definição. Hoje à tarde temos uma reunião com a nossa bancada estadual, bancada federal, com o nosso senador e nós vamos fazer de tudo para sensibilizar o governo federal para trazer uma solução para o Mato Grosso do Sul. Tá certo, deputado. Olha, obrigado pela vinda do senhor aqui e obrigado por atender a gente sempre com muita presteza. Eu que agradeço. Pode sair por aqui. Tá aí, conversei com o deputado Pedro Kemp. Eu não deu tempo para falar isso aqui durante a entrevista, mas falo agora, ele inclusive está no estúdio. O deputado Pedro Kemp, eu tenho um respeito muito grande por ele e falei aqui um dia, não sei se alguns do PT não gostaram do que eu falei, mas se fosse o Pedro Kemp, o nosso candidato a prefeito, nosso, eu não sou do PT, mas se fosse o candidato dele, o candidato do PT aqui na capital, não sei não se o PT não tinha levado essa prefeitura aí.